Hoje é dia 26 de fevereiro. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, não é isso? E nós iremos iniciar nossa terceira aula de história. Nós vamos continuar vendo o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele é bem simples, mas é importante que a gente entenda bem esse início para que vocês possam compreender os outros capítulos que virão, não é? O primeiro capítulo é a base, certo? Então, hoje nós iremos ver mais uns 3 ou 4 tópicos. Eu vou colocar as páginas, né? Como sempre eu coloco na parte de cima e agora eu vou colocar em cada tópico para ficar melhor para vocês acompanharem. Eu sugiro que vocês utilizem um livro, né? Eu vou falando e vocês vão olhando no livro para ficar melhor o entendimento. Bom, até o momento nós vimos esses 3 tópicos. Então vamos lá. Nós vimos a importância da história. Então nós vimos que a história é uma ciência que estuda, né, as ações do homem, que estuda o homem no tempo e no espaço. Vocês podem até se perguntar, professor, mas para que isso é importante? Pessoal, é muito importante para nós entendermos o local onde nós vivemos, para nós entendermos a história da nossa família, para nós entendermos a história do nosso país, certo? E quando a gente entende a história, né, eu já expliquei para vocês, a gente não comete os mesmos erros. A gente analisa, a gente pondera, a gente vê, né, como deve agir da melhor maneira, certo? Então a história é muito importante e é muito legal a história. Você, assim, compreender, como nós vamos ver daqui uns capítulos, a história, por exemplo, do Egito, da Mesopotâmia, de Roma, né? O que é que essas sociedades elas influenciaram a nossa história. Então é muito legal isso aí, certo? Então o que é a história? É uma ciência, né? Então ela tem métodos para serem feitos, né? Você tem métodos. A gente vai ver no segundo capítulo as fontes históricas, né? São os documentos que é utilizado para o historiador poder escrever os livros, né? Poder fazer a história. Mas e aí, vocês podem estar se perguntando, professor, e só o historiador faz história? Não, cada um de nós, se vocês quiserem escrever, quiserem, né, sobre alguma coisa, sobre o bairro, sobre a família, sobre a cidade, vocês vão atrás dos documentos e vão escrever, certo? Então, o que é que a história estuda? Ela estuda mudanças e permanências. Eu coloquei até aqui em letra maiúscula, né, que a gente viu na aula passada. Mudanças, como o próprio nome diz, é aquilo que muda, né, constantemente. Eu não sei se vocês lembram, mas eu citei as comunicações, a alimentação, o modo de se vestir, né? A história estuda isso. E estuda a permanência, que é aquilo que pouco muda ou que não muda nada, certo? Então até aqui a gente já viu. Agora o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver um pouco sobre o tempo, os calendários e como calcular os séculos. É muito legal. Então o tempo, na página 11, abram aí na página 11. Para escrever a história, os seres humanos tiveram de resolver um problema. Qual era esse problema? Era situar os acontecimentos no tempo. Deixa eu ver se eu explico melhor para vocês. Se não tivesse o relógio e os calendários, como é que nós iríamos saber quando aconteceu? Certo? Então pensem, o calendário ele foi essencial para a gente marcar quando aconteceu um acontecimento, né? um fato, certo? Então só podemos escrever a história se a gente tiver o momento que ela aconteceu, senão não dá para saber. E como é que a gente sabe o momento que ela aconteceu? Através de quê? Dos calendários. Então os seres humanos inventaram os calendários, né, para poder marcar o momento que as coisas aconteceram. E aí, os calendários são todos iguais para o mundo todo? Não, não são todos iguais, certo? No segundo tópico aqui, se vocês lerem, eu coloquei, ó, por isso, ao longo do tempo, criaram diferentes calendários. Diferentes modos de contar e dividir o tempo. Porque isso, pessoal, dependeu da cultura. Cada cultura criou seu calendário,
Não dá para existir um calendário só no mundo todo. E vocês podem ler aí no livro que vocês vão ver. E nós vamos estudar o calendário de 3 culturas. Certo? Então, quais são as culturas que nós vamos estudar ainda na página 11? Cada cultura dessa, ela deu início, né, à sua contagem de tempo a partir de um acontecimento importante. Então, nós vamos ver 3 culturas, certo? 3 povos, os cristãos, os muçulmanos e os judeus, certo? Existem outros calendários fora esses 3? Existem, mas aqui é para vocês entenderem que nem todo calendário, que os calendários não são iguais, são diferentes. Então, os cristãos. Cristãos é aquele que acredita em Cristo, né? Então, se você... A maioria dos brasileiros são cristãos. Nós, por exemplo, a maioria de nós somos cristãos, né? Acreditamos que Cristo é o Filho de Deus e que foi um acontecimento muito importante o nascimento dele. Então, nós cristãos, nós começamos a contar a partir do nascimento de Cristo, certo? Então, cada povo desse escolheu uma data importante para começar a contar o tempo. Nós escolhemos o nascimento de Cristo. Vou mostrar aqui para vocês uma linha do tempo. Pronto, todo mundo está vendo a linha do tempo. No livro tem essa linhazinha do tempo, eu tirei do livro, certo? No meio dela vocês estão vendo aí nascimento de Cristo. Pronto, foi o momento que a gente começa a contar, nós cristãos. O nascimento de Cristo é o ano 0 e aí a gente vai começando a contar. Então aqui tem 2 acontecimentos importantes. Por exemplo, do lado direito, depois do nascimento de Cristo, você vai olhando para o lado direito, tem queda do Império Romano no ano 476. O que é que isso quer dizer? Que foi depois de 476 anos do nascimento de Cristo. Certo? É muito fácil. Por exemplo, o próximo acontecimento tem a invenção do relógio de bolso, 1500 o ano. O que é que isso quer dizer? Que foi 1500 anos depois do nascimento de Cristo. Uma pessoa inventou o relógio de bolso. Certo? Agora, o que é que está para o lado esquerdo? Por exemplo, fundação de Roma tem 753 AC. Então, é outra dicasinha para vocês. Ó, o AC quer dizer antes de Cristo. Então, todo número, todo ano, quando tiver na frente dele depois AC, é porque aquilo aconteceu antes de Cristo. E aí vocês devem estar me perguntando, professor, e depois de Cristo? Depois de Cristo, pessoal, não coloca nada. Pode até em algum livro vocês verem algum ano com DC, que é depois de Cristo, mas não se coloca nada. Então, olha o que é que a gente aprende. Se o ano não tem nada depois, quer dizer o quê? Que ele foi depois do nascimento de Cristo. Porque todo ano, quando é antes, tem a sigla AC. Certo? Ok? Então vamos lá. Os cristãos escolheram o nascimento de Cristo para iniciar a contagem do tempo. Os judeus, eles começaram a contar o tempo para eles, o calendário deles, a partir da criação do mundo. Para eles, o mundo foi criado 3760 antes do nascimento de Cristo. Então, olha só, o ano 0 deles é mais de 3.000 anos antes do nascimento de Cristo. É o ano 0. E os muçulmanos, eles começaram a contar o tempo a partir da viagem de Maomé, da saída de Maomé, que foi o fundador da religião deles, de uma cidade para outra, da cidade de Meca para Medina. E quando foi que aconteceu isso? Em 622 depois de Cristo. Então vamos ver se vocês entenderam. Cristo nasceu, nós cristãos começamos a contar. Quando estava 622 anos depois do nascimento de Cristo, os muçulmanos eles iniciaram a contar o calendário deles. Eles criaram um calendário para eles e zeraram. E iniciaram a partir do ano 0. Certo? É fácil, beleza.
Nós temos aqui 3 povos e cada um com uma maneira diferente de contar o tempo, certo? E aí tem um negócio bem legal que é como calcular os séculos, certo? Então, antes da gente falar em calcular, vocês têm que entender 2 pontos. Na disciplina de história, vocês vão ver muito o uso de algarismos romanos, certo? Principalmente quando falar em séculos. Então, eu até coloquei um exemplo aqui, ó, 2 exemplos aqui, século I, século XV, certo? XV é 15, certo? Em algarismo romano. No final da aula tem uma tabelinha para vocês estudarem algarismo romano. Eu coloquei uma tabela, ok? Outra coisa que vocês têm que saber. Uma década equivale a 10 anos. Um século equivale a 100 anos. E um milênio é igual a 1000 anos, certo? Então aqui também é muito fácil. Por exemplo, década tem o DE de 10. Século, apesar de não ser com C, né? Mas a pronúncia é C, de 100. E milênio é mi, de 1000, certo? Então é só você lembrar das primeiras letras de cada palavra que você sabe a quantidade de anos, né? Então vamos lá. Vocês colocam na página 13. Página 13. Como calcular os séculos? Ó, tem duas regras. Eu coloquei até em negrito. A primeira é muito fácil, muito fácil. Quando o ano terminar em 00, é só tirar esses 2 zeros, que o século é o que sobra. E aí eu coloquei 2 exemplos. Por exemplo, o ano 1200, ele termina em 00. Se você tirar os 2 zeros, sobra o quê? 12. Então, isso quer dizer que é século 12. O ano 1900 termina em 00. Se você tirar os 2 zeros, vai sobrar 19. Então, o ano 1900 era em que século? Século 19. Pronto. Simples, não é? Muito fácil. A segunda regra, ela também é muito fácil. Só tem um porém. Quando o ano não terminar em 00, tira os 2 últimos algarismos, os 2 últimos números. E o que sobra, soma mais alguma coisa, soma mais um ao que sobra. Por exemplo, vamos lá. O ano aqui está 1995. Qual é os 2 últimos números? 95. Vocês tiram. Sobra o quê? 19. Aí você soma 19 mais 1. É igual a século 20. Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Terminou em 00, tira os 2 zeros, o que sobra é o século. Não terminou em 00, tira os 2 últimos números, o que sobra você soma mais 1. Sobrou 19, mais 1 dá 20, século 20. Sobrou 17, mais 1, 18, século 18. Sobrou 21, mais 1, 22, século 22. Ok? Muito fácil. Olá, esse é o Anima História e hoje nós falaremos sobre leitura e divisão dos séculos. A divisão do tempo em séculos é representada por algarismos romanos e não por algarismos arábicos. Pela divisão dos séculos, o período entre o ano 1 e o ano 100 correspondem a um século. O período entre o século 101 e o século 200 pertencem ao século 2 e assim por diante. O século 3 se refere aos acontecimentos ocorridos entre o ano 201 ao ano 300. O ano 440 está no século 5, porque 440 está entre 401 e 500. O ano 1311 está no século 14, porque 1311 está entre 1301 e 1400. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, o século corresponde ao primeiro algarismo que estiver à esquerda do número. Exemplos. Ano 300. O ano 300 está inserido no século 3, já que cortando 2 zeros de 300, resta o número 3.
Ano 1700. O ano 1700 está inserido no século 17, já que cortando 2 zeros de 1700 resta 17. Mas quando o número não termina em 2 zeros, é só eliminar a unidade de dezena que o compõe, somando os algarismos restantes ao número 1. Exemplos. O ano de 1449 está inserido no século XV, já que eliminando a unidade de dezena e somando o resto a 1, teremos 14 mais 1, igual a 15, o século correspondente. O ano 736 está inserido no século VIII, já que eliminando a unidade e a dezena e somando o resto com 1, teremos 7 mais 1 igual a 8, o século correspondente. Moleza, agora é só fazer a prova e se inscrever no canal. Não esquece de comentar os vídeos aí embaixo. Estamos de volta, né, depois do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei escolher um videozinho simples, rápido, que ensinasse a calcular os séculos, né? E essa atividade a gente vai praticar um pouco. A primeira questão, vocês vão ter que ler o texto da página 10, o que é história. Em seguida, vocês vão copiar e responder as letras A, B, C e D. Não precisa copiar o texto, certo? O texto é para pesquisa. Vocês vão no livro, lá na página 10, vão ler o texto. Agora vocês copiam as letras que estão abaixo do texto e respondem, certo? E a segunda questão é para treinar. Vocês vão calcular que século é cada ano desse, certo? Eu até botei um exemplo. Por exemplo, o ano 2010 é século 21. Por quê? Terminou em 00? Não. Tira o 10, sobrou só 20. 20 mais 1, 21. Certo? E aí vocês vão calcular. Para dar uma ajuda, eu coloquei aqui a tabela com alguns algarismos romanos, certo? Tá aqui a tabela com algarismos romanos, para vocês irem treinando, porque nós vamos ver muito algarismo romano, né? Não vai ser números muito elevados, não. Tanto que aqui tem até 30, depois ele pula, né? Começa a saltar. Mas vocês vão ter que aprender pelo menos, né, até 20 aí, saber o que é século 20, 18, 17, para treinar, ok? Então, por hoje, né, por essa semana é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, é uma aula muito legal, certo? Na próxima semana a gente termina o capítulo 1, começa março, que é março a gente termina, né? E aí a gente vai ver o capítulo 2, agora em março também, ok? Até a próxima!